De sonho que a gente aprende a tratar como um exagero. Não porque ele seja um sonho impossível, mas porque em algum momento da vida começamos a acreditar que ele não era necessário. Pode ser uma viagem sozinha, um curso, especialização ou graduação para o qual sentimos atraídas, né, desde crianças. Um vestido bonito, ou entrar naquele restaurante que a gente sempre olha só de longe. Comprar algo que não seja útil para casa ou para todo mundo, mas que seja simplesmente bonito, como um buquê de flores para enfeitar a mesa. Algo que fosse só porque quisemos. Pode ser que nessa semana estejamos adentrando um dos territórios mais intrincados da vida adulta feminina, onde percebemos que aprendemos a incluir todo mundo nos nossos planos, menos a gente mesma. A mulher sonha para si, uma parte interna rapidamente pergunta: Ei, peraí, mas você não acha que isso aí é egoísmo? E o pior é que depois de ouvir isso milhares de vezes, a gente acaba concluindo que sim. Então, os sonhos mais tenros da nossa juventude viram o quê? Fantasia. Entram naquela pastinha mental do quem sabe um dia. E naquelas horas que a gente passa na internet pesquisando sobre coisas que nos iludimos que um dia, no momento incerto, no futuro, vamos realizar. Né? Como aquela viagem que nunca sai dos carrinhos dos sites de turismo, o projeto que a gente até coloca no Trello, mas que nunca começa, a reforma de ambiente que é maravilhosa e nos faz suspirar diante de inspirações do Pinterest. Ou o dinheirinho suado que a gente consegue guardar, mas que nunca se acumula porque a gente retira na primeira necessidade de outras pessoas, especialmente quando é dos nossos filhos, né? Porque sempre parece existir algo mais importante, mais urgente e mais justificável que os nossos próprios sonhos materiais. Esse estado que a superlua em touro nos encontra. Não no território exatamente da fantasia, mas no da materialização. Mas não nos iludamos achando que touro e a segunda casa astrológica são só sobre dinheiro ou comida, não. Eles vêm para nos falar sobre valor, corpo, prazer, segurança e sobre aquilo que acreditamos que merecemos viver. Aqui, nesse CPF, nessa encarnação, nesta matéria. E aí, justamente que a gente trava, não na capacidade de sonhar, mas na permissão para realizar. Sabemos que essa trava, ela foi plantada em nós por séculos de domesticação feminina. Que ela existe porque uma mulher que realiza um sonho, ela muda uma coisa muito perigosa para o sistema. Ela se retira do lugar de eterna renúncia. Essa mulher sai do script que idealiza que até ser escolhida por um homem, a gente tem que esperar. E depois de ser escolhida, quando formamos uma família, aí é a realização deles que a gente deve aspirar. Como se desejar algo para nós mesmas fosse irresponsabilidade. Como se uma mulher só pudesse usufruir de algum prazer na vida quando todo o resto já está resolvido, o que nos coloca sempre em último lugar. Sabe o que mais esse script nos ensina? A desaprender a existir. Por isso mesmo a sensação de vazio. A superlua nova chega e com ela o arquétipo da anciã. Não aquela que sonha de olhos fechados, mas a que por experiência entende que desejo sem estrutura vira frustração. A anciã que sabe que não basta imaginar outra vida, é preciso construir caminhos possíveis até ela. Mesmo que sejam passinhos pequenos, lentos e imperfeitos. E no dia seguinte a essa alunação, Mercúrio entrará em Gêmeos, como se o céu nos lembrasse de algo muito importante. A forma como a gente se comunica também constrói realidade, viu? Principalmente a forma como falamos conosco. Porque o primeiro passo para materializar um sonho não se resume somente a ter dinheiro, não.
Ele vem bem antes disso, quando paramos de responder automaticamente, não posso, mesmo antes de tentar. E se existe um momento para plantar uma nova relação com desejo, merecimento e realidade concreta, esse momento é agora. Sejam bem-vindas ao episódio da Super Lua Nova em Touro. O sonho precisa primeiro encontrar um lugar possível dentro de nós. Quando percebemos o quanto fomos ensinadas a adiar nossos próprios desejos, o quanto a postura de abnegação é introjetada em nós pelo sistema cultural androcêntrico, a pergunta interna muda. Não é mais quando eu vou conseguir realizar meus sonhos, mas se transforma em o que pode acontecer se eu finalmente me permitir começar. Não existe momento mais simbólico para essa mudança de perspectiva do que uma lua nova. Se na semana passada, na minguante, foi tempo de limpar, perceber e encerrar, a nova é o primeiro impulso para a gente sair de um vazio. Depois de desaparecer completamente no céu, nas 3 noites de lua negra, a lua renasce e renascemos com ela. A gente está aqui no Ser Lunar que é recuperar a nossa ciclicidade há 6 meses, lembrando, a lua nova é a lua sementeira. O momento do ciclo em que pode até ainda não existir aí um resultado visível, mas já existe uma intenção, um potencial. Só que potencial sem ação só gera frustração. E a ação que a Anciã nos propõe não é uma realização fantástica, milagrosa e imediata, não. O nome disso não é materialização, é fantasia consumista. A gente vive numa cultura que o sociólogo Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida. Um mundo onde tudo precisa ser rápido, instantâneo, performático e descartável. E isso inclui os relacionamentos, os desejos, as identidades e, claro, os sonhos. Queremos o resultado, mas sem suportar o processo. A estética da vida realizada sem a construção silenciosa que essa vida nos exige. Os maiores motivos por trás da exaustão emocional, da frustração material. O fato de que fomos ensinadas a consumir a imagem do sonho, mas não a sustentar a realidade dele. A anciã, o arquétipo da lua nova, olha para tudo isso com a calma de quem já viu muitas promessas rápidas desmoronarem. E nessa semana ela nos lembra uma coisa profundamente taurina. O que tem raiz, demora. Uma vida nova raramente nasce de um grande gesto impulsivo. Ela nasce da repetição de pequenos movimentos que são possíveis. Porque diferente da fantasia, a realidade ela precisa de corpo, tempo, presença, constância. Então, essa não é uma semana de fantasia idílica sobre o sonho perfeito, não. A anciã, em seu papel de véia braba, nos puxa aqui a orelha e nos coloca na mira do seu olhar sábio e profundo, para nos perguntar: o que é que você está disposta a sustentar para aproximar esses lindos sonhos da realidade? Ah! Nada de querer tirar o da reta não, hein? Tamo junto aqui. Ainda mais numa semana em que a alunação ganha mais força porque estamos diante de uma super lua nova. Ou seja, a lua ela está mais próxima da Terra, mais intensa gravitacionalmente. É como se o céu inteiro puxasse as nossas emoções, razão, a psique toda, para mais perto da matéria. E essa é a maior beleza no simbolismo desse episódio. Não basta desejarmos abstratamente. Somos chamadas a aproximar o sonho da realidade, nem que seja com microatitudes, como pesquisar preços e condições reais, documentos necessários daquela viagem que a gente sonha. Abrir uma conta separada, uma caixinha que seja, com um objetivo inegociável de economizar para realizar um sonho, nem que a gente consiga colocar só
R$ 20 essa caixinha no começo. Talvez o passo seja enviar um currículo para um novo emprego. Pesquisar se aquela formação que vai levar anos e ser extremamente custosa em tempo e dinheiro é mesmo necessária para fazer o que a gente sonha, ou se já dá para entrar nessa área com um curso mais curto, que talvez se encaixe no nosso orçamento e tempo disponível. Entender o quanto daquela reforma a gente consegue realizar na base do faça você mesmo. Até questionar se o cardápio do dia a dia não pode ser incrementado com algo diferente, que nos traga aí uma sensação de luxo alimentar sem esvaziar os nossos bolsos, né? E isso aí vale, mesmo que ninguém da família goste de comer coisas diferentes, hein? Se a gente gosta, a gente merece. Coisinhas pequenas, vocês viram? Mas profundamente revolucionárias para quem aprendeu a existir só depois de todo mundo. A anciã, que é experiente, já viveu muito, sabe que fantasia pode ser um refúgio e que um escapismo pontual, às vezes, é o que nos separa do caos emocional completo. Que nem naquela música do YouTube, né? I will go crazy if I don't go crazy tonight. Eu vou ficar louca se eu não ficar louco essa noite. Mas quando esse escapismo ele vira rotina, ele pode se transformar numa prisão, onde os nossos sonhos são trancados, pra ir de arrasta. Doeu aí? E também dói, viu? Porque procrastinar a realização de sonhos traz um tipo de benefício, sim. A gente pode até achar que não, mas traz. Todas as vezes que adiamos, estamos ganhando algo. Nem que seja só a evitação do medo, de tudo que pode dar errado e do quanto a gente pode fracassar se a gente tentar. Afinal, quem não arrisca, não perde. Quem fracassa não é julgado. Mas quando a gente dá passos concretos, precisa lidar com a realidade. Tempo, dinheiro, limites e, claro, frustrações. Né? Também as questões de merecimento. E nesse ponto, eu convido vocês a assistirem depois os 2 episódios de Touro da Roda das Lobas, do podcast TML, que já estão disponíveis na playlist aqui do canal e também lá no Spotify. Vamos voltar aqui para o Ser Lunática, porque a véia braba que puxou a nossa orelha, nos pegou pelo cangote aqui para nos questionar essa semana, agora já está mais calma, já está nos oferecendo aí um bolo, um cafezinho, como qualquer avó raiz, mas também está nos deixando com as seguintes perguntas para que a gente reflita durante essa semana. O quanto conseguimos sustentar o prazer sem culpa? Somos capazes de só receber sem nos justificar? Como a gente aprende a construir algo para nós que não é consequência de abandonar alguém? Seria pelo exemplo de outras que já conseguiram? Será que seria para honrar alguém que amamos, mas que já se foi dessa vida sem realizar os sonhos? Ai, ai. Enquanto pensamos em tudo isso, que bom que temos então a lição da segunda casa astrológica e do signo de Touro como guias fundamentais. Como lidamos com dinheiro, prazer e estabilidade revela muito mais do que consumo. Revela o quanto acreditamos merecer existir. Quando a gente fala de Touro e da segunda casa astrológica, muita gente imagina imediatamente dinheiro, luxo, comida cara e acumulação de bens. Mas reduzir Touro e a segunda casa, isso é como olhar uma árvore inteirinha e só enxergar ali uma pequena folhinha seca que tem lá. Porque antes do dinheiro, Touro fala de valor. E aqui está uma diferença importantíssima. Valor não é quanto temos, não. Mas quanto a gente acha que a gente merece receber por quem somos. A segunda casa é o território dos recursos materiais, sustento, estabilidade. Também da relação emocional que a gente constrói com tudo isso. Porque vamos falar a verdade, né? Dinheiro nunca é só dinheiro. Ele pode ser segurança, controle, liberdade, aprovação. E pode ser até mesmo medo e culpa.
Às vezes, dinheiro é sobrevivência emocional. E é por isso que duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo valor e viver realidades internas completamente diferentes. Uma pode conseguir usufruir desse dinheiro sem culpa. A outra entra em pânico a gastar consigo mesma. Uma investe em sonhos e a outra precisa se justificar até no mínimo prazer financeiro, material. Porque o problema raramente está só no recurso. Ele está na relação psíquica construída com ele, com o dinheiro. E se fomos ensinadas desde cedo que o nosso papel era cuidar, servir, sustentar emocionalmente todo mundo, materialmente também, é natural que muitas de nós tenhamos aprendido a enxergar os nossos próprios desejos como um excesso. E é por isso que no exemplo do que eu acabei de falar aqui, fica muito fácil concluir. É o homem quem consegue usufruir sem se desculpar e investir nos seus próprios sonhos, afinal, ele é criado para isso, né? E nós ficamos aí com a culpa, o pânico e a justificativa excessiva. No território da segunda casa astrológica, somos confrontados com a ideia de que o que sustentamos concretamente é a consequência do que aprendemos a sustentar por dentro. E isso é diferente daquela fantasia, ainda que seja uma fantasia espiritualizada. Isso aqui é mundo real. Da conta que chega, do imprevisto financeiro, do corpo cansado, do alimento, da casa, do descanso e também do prazer. De tudo o que precisa existir na matéria para que a vida plena não seja apenas sobrevivência. E nesse lugar surge uma das reflexões desconfortáveis deste episódio. Quantas vezes nós romantizamos a escassez? Quantas vezes a gente transforma a exaustão em um tipo de virtude? Quantos exemplos nos foram fornecidos de mulheres que são exaltadas por terem aberto mão de tudo em prova de amor? Sério, eles nos venderam e nós compramos a ideia de que viver sem prazer é humildade. A gente acreditou nisso, passou a julgar que desejar conforto, beleza, estabilidade é um tipo de superficialidade feminina. Mas aqui no TML a gente sabe, não é não. Seguindo a lição de Touro, compreendemos algo essencial. O corpo não floresce na privação constante. Prazer não é inimigo da profundidade. Conforto não é falha moral. E estabilidade emocional também depende de estabilidade material. Numa alunação que pede para plantarmos aí um tipo de, pode até ser espiritualidade, mas que seja encarnada, não vamos mais cair na fantasia da vida perfeita, né? Especialmente depois que passamos por Áries e começamos a desenvolver a coragem de construir uma vida sustentável. Mesmo que a gente tenha que passar por episódios nada glamourosos que envolvem olhar números, fazer contas, planejar etapas, entender os limites reais, ainda assim a gente não vai deixar de querer crescer no primeiro impulso e realizarmos na continuidade. A gente não pode querer abandonar tudo por impulso. A gente precisa realizar na continuidade. Poucas coisas aí. Mas antes de ficarmos decepcionadas porque finalmente compreendemos que fórmulas mágicas não existem, vamos contar com a ajuda de Mercúrio, o comunicador, que entra em Gêmeos também nessa semana. Porque depois de percebermos o que desejamos sustentar, surge outra pergunta que é fundamental também. Como comunicamos isso ao mundo? E como isso acontece dentro da nossa mente, da gente mesma? A de Mercúrio aqui. A forma como nos comunicamos pode sustentar sonhos ou continuar sabotando a nossa existência. Depois de toda a aterrissagem taurina da segunda casa astrológica, Mercúrio entra em Gêmeos quase como um sopro de ar, depois aí de uma terra compactada.
Quando entendemos o que desejamos construir e o quanto merecemos isso, precisamos aprender a comunicar. Parece simples, né? Mas não é não. Especialmente para gente que cresceu acreditando que comunicar necessidades era uma coisa inconveniente. Nos adaptamos para viver entre dois extremos igualmente destrutivos. Ou o silêncio absoluto, ou a explosão de raiva depois de engolir tudo por tempo demais. Carapuça serviu aí? Aqui ela entra perfeitamente. Mas as lobas entendem que quando uma necessidade legítima não encontra espaço saudável de expressão, ela não desaparece, não. Ela acumula pressão. E é aqui que Mercúrio em Gêmeos pode virar um grande aliado nessa alunação. Porque diferente da comunicação defensiva, impulsiva ou até mesmo dramática, vamos confessar, Gêmeos nos ensina sobre circulação, troca, movimento, curiosidade, escuta. É bem diferente de ganhar uma discussão. Né? A terceira casa é sobre construir entendimento. E olha que delícia de maturidade emocional, né, mulheres? Aprendermos a nos comunicar sem explodir. Antes de explodir. Antes do ressentimento virar acúmulo. Antes da frustração virar ironia. E antes da necessidade virar um ataque. Antes que toda essa mágoa acumulada vire uma personagem fixa nas nossas relações. A comunicação que é reativa, ela não nasce no momento presente. Ela nasce de tudo que ficou represado antes. Assim, a questão que Mercúrio nos traz é muito direta e muito prática. Sabemos pedir o que estamos precisando? Será que a gente realmente sabe dizer eu quero isso? Isso é importante para mim? Eu preciso de ajuda? Eu gostaria de viver essa experiência? Ou será que a gente está só esperando que os outros adivinhem o que a gente quer? Hoje tá de lascar, né? Eu vestindo todas as carapuças. Ai! Só a deusa. A gente tem que sacar que existe uma diferença enorme entre vínculo e fusão emocional. Gente, quem ama não lê a nossa mente. Olha só que coisa. E comunicar não é egoísmo, é responsabilidade afetiva. Tá conectado? Se a segunda casa nos ensinou sobre sustentar valor e agir em busca dos nossos sonhos, Mercúrio em Gêmeos nos auxilia a comunicar esse valor. E não somente para os outros, mas dando ouvidos à nossa própria linguagem interna, que frequentemente é a primeira a nos diminuir. São as partes exiladas, feridas, os complexos, segundo Jung. Né? São eles que falam, isso é bobagem. Você não precisa disso, não. Deixa pra lá. Qualquer coisa já tá bom. Só que não. Chega dessa velha programação tentando nos manter pequenas, práticas e silenciosas e eternamente adaptáveis. O mais lindo, mais legal disso tudo é que esse basta não requer confronto desnecessário e nem autoabandono elegante, não. Ele é sobre finalmente entendermos a diferença entre comunicação consciente e reação emocional automática. E aplicarmos, viu? Praticarmos na vida aí. Porque maturidade não é engolir tudo para evitar conflito, não é engolir tudo para evitar conflito e nem transformar qualquer desconforto em batalha também, né? É fazer uma revolução dizendo isso é importante para mim, aqui eu coloco meu limite. Então bora colocar esse potencial em ação concreta. Entre o sonhar e o realizar existe um caminho silencioso de construção, hein? E depois de tudo que a gente atravessou nesse episódio, a lua nova plantando, a anciã trazendo a realidade, touro nos questionando sobre valor e Mercúrio nos ensinando a comunicar necessidades sem nos abandonarmos, o tarô surge como uma continuação inevitável nessa conversa. Porque essa semana nós temos duas cartas que não falam
de fantasias espiritualizadas, não. Elas falam de matéria, construção concreta, de algo que deixa de existir na imaginação e começa finalmente a ocupar um espaço na vida real. Como é que tudo isso começa, hein? Aqui. No Ás de Ouros. Ups, aqui. Esse é o deck Wade Smith, onde a gente vê uma mão surgindo das nuvens e oferecendo-nos um pentáculo, uma moeda dourada, que é um símbolo de semente material, de possibilidade concreta. Não confundamos com promessa de riqueza instantânea, hein? Isso aqui é a abertura de um caminho possível. E talvez seja uma das maiores diferenças entre fantasia e realização. A fantasia, ela quer garantia antes de começar. E o Ás de Ouros nos convida a começar sem garantia. Essa não é a carta do resultado final. É a carta da oportunidade. É um Ás, um número 1, um potencial, um início. Uma primeira fresta aí para sair desse mundo ilusório e entrar no mundo concreto. É aquela ideia que finalmente ganha estrutura. Um orçamento que começa a ser melhor organizado, uma inscrição que é feita na base da coragem, um currículo enviado, uma pequena reserva de dinheiro criada só para gente, uma aula experimental de algo novo que a gente tenta, um primeiro sim dado para gente mesmo. E, cara, perceba uma coisa muito importante. O Ás de Ouros, ele não pede perfeição, não. Ele pede disponibilidade. A imagem aqui, vemos uma mulher e um pássaro num jardim fértil. Vocês estão vendo como que ela está se portando? Ela não está desesperada. Ela não está correndo para lá e para cá. Muito menos mendigando validação. Essa é uma mulher que colhe o que cultivou. Não é uma riqueza herdada, mas um resultado de algo que foi sustentado ao longo do tempo, ouso dizer, ao longo de todas as cartas do naipe de pentáculos, do naipe de ouros. Essa mulher aprendeu a criar estabilidade sem precisar desaparecer. Ela é um perfeito exemplo de uma mulher que aprendeu a usufruir sem culpa. Ela usa algo bonito sem justificar. Ouse imaginar que ela descansa sem transformar descanso em prêmio por exaustão extrema. Ela é daquelas que compra algo para si, independentemente de alguém mais reparar, precisar. Esse prazer que ela sente não vem acompanhado de punição moral, não. Uma última provocação que este arcano menor nos deixa é a seguinte: sabemos mesmo viver a vida que dizemos desejar? Se existe dúvida nessa resposta, não temam ainda, porque temos a sabedoria do Oráculo das Lobas para finalizar esse episódio. De dúvidas e da percepção de que fomos ensinados a adiar os nossos próprios sonhos, da dificuldade que a gente sente de ocupar espaço dentro da nossa própria vida e do medo de desejar algo só para nós, a necessidade de transformar fantasia em construção concreta, nós chegamos aqui no Oráculo das Lobas, na parte do deck que são as cartas da Anciã e que nos trouxe essa semana, como sempre, uma mensagem que é ritualística. Ciclicidade. Honraremos os fins como portais. Cada encerramento nos conduzirá a uma nova iniciação. É simples assim. Para uma nova vida nascer, uma versão antiga precisa terminar. A gente está falando isso aqui há semanas. Porque a gente não está apenas tentando conquistar coisas novas.
A gente está encerrando antigas formas de existir. A gente está deixando para lá a mulher que se colocava sempre por último. Aquela que acreditava que desejar era egoísmo. A que só conseguia usufruir o descanso se estivesse em exaustão extrema. E a que confundia autocuidado com um prêmio por sobrevivência. A gente sabe que essas versões elas não desaparecem de um dia para o outro, né? Mas também que elas começam a perder a força toda vez que a gente dá um passo concreto na direção do desejo da alma. E olha como é que tudo se conecta de novo. A minguante da semana passada nos ajudou a perceber o que já não fazia sentido. A nova agora nos pergunta o que merece ser cultivado. A anciã, ela traz realidade. Touro nos ensina sobre valor. Mercúrio nos mostra que comunicar necessidades também é maturidade emocional. E o tarô revela que entre potencial e realização existe uma continuidade. O oráculo chega então e encerra lembrando que nada disso acontece fora de um ciclo. Cara, porque a vida não se transforma em um único grande momento cinematográfico, não. Ela muda em espiral. Pequenos retornos, recomeços discretos, escolhas repetidas, dia a dia, semana a semana. Na permissão que a gente mesmo se dá de viver plenamente, a cada passo, aproveitando a jornada construída, assim como a gente vai aproveitar o momento que chegar à realização. Cada encerramento nos conduz a uma nova iniciação. E que essa seja a alunação em que deixamos morrer a ideia de que precisamos merecer existir. É assim que a gente corre com lobos. O nosso episódio da Superlua Nova em Touro, em que começamos a transformar desejo em realidade concreta, dando os primeiros passinhos na direção da realização dos sonhos da nossa alma. Na próxima semana, o céu continua nos conduzindo no dia 23 de maio, nome de avenida famosa em São Paulo, chegaremos à lua crescente em Virgem. Então, se Touro nos questionou o que desejamos construir, Virgem vai nos ajudar a entender como sustentar isso na prática sem nos perder em noias de perfeccionismo, hein? A gente vai falar de rotina, de autocrítica, de produtividade, do peso de tentar atender a todas as irreais expectativas que sempre pesam sobre as mulheres, né? E a frustração que surge, sim, quando a gente percebe que não importa o nosso nível de excelência, é impossível deixar uma das petecas caírem e a gente sempre fica com a sensação de que não fez o suficiente. Então, já preparem o chá, o planner e aquela pequena ansiedade funcional, o caderninho da terapeuta, porque na próxima alunação vamos analisar tudo isso. E agora, nos despedimos, eu sempre aqui pedindo para vocês deixarem um comentário. Qual sonho que vocês perceberam que chegou a hora de parar de adiar, hein? Se você chegou até essa parte do vídeo aqui comigo na firmeza, escreve aí a palavra semente, para eu saber que você é uma loba que já está há milhares de anos-luz na caminhada do autoconhecimento. Aproveitem para seguir o canal, ativar o sininho, compartilhar esse episódio com aquela loba também que vive colocando todo mundo aí na frente dela. E temos também as outras redes do Transformando Meninas em Lobas no link da descrição deste vídeo. Um beijo, hein? A gente se vê por aí.